Olá, eu com muita satisfação participo do May Studies, dessa edição do May Studies na condição de conferencista, de videoconferencista, porque eu acredito realmente nessa capacidade, nessa possibilidade que a tecnologia nos oferece para ultrapassar fronteiras geográficas, fronteiras físicas e, por que não, fronteiras virtuais, na construção do que mais nos interessa, que é o conhecimento científico. Dentro desse conhecimento científico, o que eu trago para essa edição é um debate sobre a pós-fotoreportagem, né? Um tema que eu venho desenvolvendo investigações desde 2015, em 2017 eu conheci o conceito de pós-fotografia, proposto por Fontcuberta, pelo João Fontcuberta, e a partir disso eu passei a nomear essa proposta de reportagens fotográficas em ambientes digitais e por linguagens múltiplas, como pós-fotoreportagem. É isso que eu venho compartilhar com vocês aqui. Okay? Bom, quando nós falamos sobre pós-fotoreportagem, é fundamental lembrar o conceito de fotografia. O que é fotografia? Já que a pós-fotoreportagem é uma fotoreportagem construída a partir da fotografia, uma reportagem construída a partir da fotografia. Né? E o que é fotografia? Fotografia significa desenhar com a luz. Esse desenho com a luz é algo que nos acompanha no ambiente acadêmico e também no ambiente profissional há muitos anos, há muitos séculos já passou de um século a existência dessa arte, dessa técnica, dessa linguagem, e continua sendo um desenho com a luz. Uma fotografia sem luz não é uma fotografia, né? Mas não é só isso. Quando a gente pensa em fotografia, nós temos que pensar em outras coisas. Então eu resgato algumas ideias aqui para tentar construir esse conceito. A primeira delas vem do Cartier-Bresson, é um fotógrafo que eu admiro demais, o trabalho dele, né? E ele fala que a fotografia congela o instante decisivo. Realmente, a fotografia congela o instante decisivo, ela tem a capacidade de congelar momentos, de eternizar esses momentos. Mas é mais do que isso. Na minha opinião, pensar em fotografia é pensar como Joseph Kudelka, um fotógrafo que nos traz a ideia de que uma boa fotografia é uma imagem que, quando se vê, não consegue esquecer, não se consegue esquecer. Ou seja, ela marca, ela deixa ali uma chancela. Para o resto da nossa vida nós lembramos daquilo, né? Depois até tem outras ideias que podem surgir daí, que é um instante contínuo e não um instante decisivo, algo que uma estudante de doutorado que eu tenho, a Natália Viola, tem desenvolvido em sua tese, mas o que importa nesse momento, pelo menos nessa conferência, é essa questão marcante de que a fotografia provoca. Outra ideia que para mim é super válida é a do Salgado, Sebastião Salgado, um fotógrafo brasileiro, um dos mais respeitados no planeta, acabou de ser nomeado para a Academia Francesa de Artes, né, de Belas Artes, e ele fala que fotografar é relacionar-se com o tempo, é viver com o tempo. Fotografia é o tempo para o Salgado. E de fato é o tempo. Se nós pensarmos bem, a fotografia é o registro desse tempo, é a eternização desse tempo, não é? Bom, só que hoje em dia nós temos uma nova fotografia e nesse cenário, né? Uma fotografia que é produzida por um telefone, né? Uma fotografia que é feita com disparadores contínuos, uma fotografia onde o fotógrafo mais se preocupa em olhar o visômetro do que o fotômetro, né? É outro cenário fotográfico. Nesse cenário fotográfico, nós resgatamos algumas outras ideias, né? O que eu venho chamar de definir aí como nova fotografia, ainda que seja um resultante da outra, né? É algo que o Manovich vai defender a partir da seguinte ideia: os desenvolvimentos dos anos 90 foram disseminados por centenas de milhões de pessoas que estão escrevendo em blog,
publicando fotos e vídeos em redes sociais. É o que ele vai falar sobre essa nova fotografia, né? É o que o Scolari vai falar, vai defender como a importância da imagem. Para ele, a imagem conecta uma rede de atores humanos tecnológicos e tecnológicos que interagem e mantêm diferentes tipos de relações entre si. Isso ele vai defender no livro Las Leis de la Interface, um livro bem interessante, que vale a pena ser lido. Complemento essa ideia com uma proposta, na verdade não é uma proposta, é uma confissão do Sérgio Peçanha. No momento em que ele faz essa confissão, ele era editor gráfico do The New York Times, agora ele trabalha no Washington Post. Ele vai falar que a comunicação se transformou em algo essencialmente visual. Algo que eu desenvolvo, a ideia, a partir disso, eu desenvolvo a ideia de que nós estamos numa sociedade essencialmente imagética. E nesse momento nós temos a pós-fotografia sendo construída, sendo consolidada. E o Fontcuberta, que é o pai dessa ideia, ele vai falar, né, que a pós-fotografia faz referência à fotografia que flui no espaço híbrido da sociabilidade digital e que é consequência da superabundância visual. Essa é a ideia do Fontcuberta sobre essa tal da pós-fotografia. E se nós temos uma pós-fotografia e nós temos construção de narrativas a partir de conteúdos e pessoas conectadas que vão navegando entre os conteúdos, nós temos aí uma também pós-fotoreportagem, onde a construção narrativa ela ultrapassa a fronteira da fotografia em si, né? Ela mistura vídeo, foto, mistura texto, mistura música, infografia, mapas, ou seja, diversas sensações, diversas linguagens midiáticas, e daí nós temos um grande desafio. É algo que o Cartier-Bresson já falava lá atrás, que a construção de narrativas por imagens é um constante desafio. Agora imagine essa imagem acompanhada de vídeo que já é imagem, mas de texto, de áudio e de outras iconografias, né? Na verdade, isso daí vai ser respondido através de experimentações. Experimentações essas que fazem parte da história da própria fotografia. A fotografia é experimentação, né? E daí, para essa defesa, eu relato um experimento imagético que eu fiz em abril desse ano, em que eu tinha como desafio descobrir algumas coisas. Primeiro, um modelo de storytelling imagético para uma pós-fotoreportagem, ou seja, um roteiro, um modelo onde eu tivesse a fotografia como base, a imagem como base e como complemento o texto. Isso vai totalmente na contramão do que historicamente pode ser observado no jornalismo, né? O jornalismo, em sua história, ele sempre trabalhou com o texto como base e como complemento a foto, a imagem. Agora eu proponho o contrário. Então eu queria a partir desse experimento, descobrir alguma forma que isso acontecesse. Queria conhecer também um pouco das características dos ambientes digitais, que é algo que nos acompanha hoje em dia, né? Nós temos que conhecer esses ambientes novos, por exemplo, o dispositivo, né? No qual falei, etc. Queria também descobrir como eu posso planejar um processo narrativo como esse, se é que ele é possível. Naquele momento eu não tinha certeza se ele era possível. E, finalmente, provar as limitações que o Instagram nos oferece. Hoje em dia, né, talvez daqui a algum tempo ele deixe de existir como limitação. Hoje em dia ele tem limitações. Bom, feito isso, eu decidi fazer uma experimentação na cidade de Marrakech, Marrocos. Foi uma experiência maravilhosa, em que eu pude fotografar uma outra cultura muito diferente da nossa, né, da minha, uma cultura ocidental construída a partir do catolicismo, com um idioma diferente, com um alfabeto totalmente diferente, tudo diferente, né?
valores diferentes, inclusive, e eu resolvi produzir nesse lugar uma reportagem, né? E eu tinha alguns desafios: produzir fotos com câmera e telefone celular, uma câmera fotográfica, uma câmera Sony mirrorless, uma Alpha 7, com uma lente de 50mm e um telefone celular. Aí eu tinha um grande problema, que é a questão da aproximação fotográfica. Como eu vou me aproximar dessas pessoas sem que eles fiquem incomodados? O segundo ponto que eu queria fazer ali é desenvolver essa fotoreportagem com teaser no Instagram. Eu queria fazer um teaser, ou seja, em breve você verá essa reportagem, né, tal reportagem, no Instagram. Já que o Instagram tem essa capacidade de informar de forma rápida por imagens, etc. O terceiro ponto que eu queria realizar ali era a construção dessa narrativa, como eu falei, com o texto como complemento e não como protagonista. O texto era o complemento, né? Então eu busquei uma forma disso acontecer. E nessa mesma reportagem, misturar foto, vídeo, mapa, áudio e tudo a partir de uma narrativa essencialmente pós-fotográfica, a partir das ideias, dos conceitos do João Fontcuberta. E finalmente eu queria analisar questões estéticas para uso do Instagram como fotoreportagem. Bom, o primeiro ponto, né, o telefone celular versus câmera mirrorless, foi muito curioso. Eu fui para lá com a sensação de que era possível produzir, né, reportagens com telefone celular, que seria muito mais fácil. De fato, foi mais fácil fotografar a partir da câmera, do telefone celular, que é muito menos invasivo que a câmera. Por outro lado, nós temos técnicas que podem facilitar essa aproximação. Por exemplo, um desvio de olhar, né? Eu quero fotografar você, que está na minha frente, então eu vou fotografar outras coisas. Ou finjo fotografar outras coisas e, na hora que eu vou fotografar você, eu olho para a câmera e fotografo. Nesse momento eu estava na primeira olhada, eu ajusto, eu trabalho só com câmera em formato manual. Nesse caso eu não pude trabalhar com foco manual, tinha que ser automático, mas os ajustes todos, né, de abertura, velocidade, tudo no manual. Então eu ajustava, voltava a fotografar e daí eu vinha e fotografava. Era essa uma técnica. Então deu muito certo. E é óbvio que você tem muito mais qualidade na câmera fotográfica do que no celular. Quer dizer, não muito mais, né? Hoje em dia você tem telefones celulares muito bons, mas para o meu gosto pessoal, eu prefiro fotografar com câmera. A segunda experiência, muito interessante em termos de resultados, foi a construção do teaser. O teaser realmente funciona no Instagram. O Instagram como teaser ele é fabuloso. O problema dele é construir narrativa, porque ele tem limitações muito grandes em termos de distribuição de informação, do link do Instagram para fora do Instagram, isso realmente é um problema, mas em termos de teaser foi fabuloso. Eu observei o resultado muito claro. O terceiro ponto que me chamou a atenção foi a questão da construção do storytelling. Ele tem que ser feito previamente, ele tem que ser pensado antes da própria montagem da reportagem e possivelmente antes da própria concepção ou da realização dessa reportagem. A concepção gera um storytelling. Como eu vou contar a minha história? E aí você tem que fazer uma boa visualização desse material. Bom, aí eu fiz essa reportagem, cheguei às conclusões e às experimentações, e as seguintes conclusões me acompanham nesse experimento da reportagem Prismas de Marrakech, que está disponível no meu blog, reporterdeviagem.wordpress.com, e também está disponível na própria página que eu desenvolvi. Eu construí uma fotoreportagem, uma pós-fotoreportagem na plataforma ReadyMag, ela é grátis. Eu produzi essa reportagem na função grátis, podia também ter produzido na função paga, mas eu trabalhei na função grátis, que era a minha ideia naquele momento. E foi muito fácil de produzir essa reportagem. Ele é um programa bastante fácil. E daí eu cheguei às seguintes conclusões. A primeira delas é que os dispositivos móveis realmente são práticos.
super fáceis. Mas se você tiver uma boa câmera, ou se você tiver uma boa técnica, fazer um bom trabalho com a sua câmera tradicional. Né? Eu fiz, isso está lá, pelo menos eu imagino que tenha sido feito um bom trabalho. A segunda questão, né, é o Instagram, que ele possui limitações, grandes limitações. E não é o que o Manovich fala em termos de construção narrativa. O Lev Manovich ele tem um livro que chama-se Instagram and the Contemporary Images, achei isso, Contemporary Image. E é bem interessante esse livro. Instagram é a imagem contemporânea e tal, mas ele fala ali sobre o papel do Instagram nessa construção como curadoria, né, imagética, e não sei se hoje em dia ele tem tudo isso não, tá? A gente consegue observar, né, nas conclusões que muitas das reportagens publicadas pelo National Geographic ou pelo The New York Times ou mesmo pelo El País, que tem trabalhado muito com reportagem por imagens, eles acabam se perdendo daí na hora de enviar a pessoa para a página própria, né, do jornal. Ele fica ali, daí ele tem que mandar você conhecer mais a partir do perfil deles. No perfil você clica, vai para um lugar, vai para outro, até você chegar no lugar que tem que ir para poder ver essa reportagem. Bom, outra conclusão que eu tive, né, é que você pode realmente construir um storytelling onde a imagem ela é o protagonista, onde a imagem é coadjuvante. Se vocês observarem nessa foto-reportagem, de 10 páginas, nós temos 9 com imagens e a nona página, né, a 10ª é o final, mas a nona página você tem uma crônica onde eu escrevo a minha experiência em caminhar por Marrakech. Mas até então você já caminhou comigo, com as minhas fotos, com os meus conteúdos, com o mapa. Eu começo com o mapa e um argumento, na sequência eu vou para as fotos. Então é bem interessante, é possível fazer isso, mas é óbvio que é só um começo. Nós temos que praticar muito mais isso, né? Nós temos que conhecer mais essas possibilidades. E ficou claro para mim também que esse ambiente digital, né, que nós temos hoje, ele oferece muitas opções narrativas, onde o dinamismo está presente e ele é necessário. Né? Aliás, esse tipo de coisa, esse dinamismo é necessário no novo ecossistema midiático. Né? No ecossistema contemporâneo é importante ser clique, como o Scolari fala muito bem, né? Ou seja, nós temos que navegar. Né? Um exercício para a mente, como o Espen Archet vai falar, a navegação é um exercício para a mente. E, finalmente, sobre estética, para mim ficou claro que nós temos que tomar muito cuidado ao fotografar para o Instagram e para outros lugares. Por quê? Porque o Instagram tem o formato 4x5, né? O formato clássico, o grande formato clássico, e isso nós chegamos a uma conclusão muito importante, assim, que nós, seres humanos, precisamos nos dedicar mais a viver o tempo, algo que a fotografia nos oferece. Muito obrigado.